Fala pessoal, beleza? Olha só, tô fazendo Uber também. Ah, mas você já não tem lanchonete? Eu tenho lanchonete. E eu e minha esposa temos a lanchonete. E há alguns meses a gente resolveu fazer esse teste de Uber também. Para tentar complementar no orçamento aí, porque a coisa não tá bonita. Para ficar feia tem que melhorar bastante. Vocês estão vendo a situação do país. Quem não consegue ver é porque quer se fingir de cego, porque não é possível as pessoas não estarem vendo o desemprego, ninguém consegue emprego, o comércio está parado. Eu falo porque eu tenho comércio e eu sei como é que tá. Até para Uber tá difícil. E não adianta vir Uber e falar, ah, mas eu consigo. Então você fica 24 horas rodando, porque não é possível. Ou você fica pegando qualquer corrida. É até o motivo desse vídeo de hoje que eu queria fazer. Eu quero fazer outros vídeos detalhando cada parte, mas só para dar um apanhado geral, não é fácil trabalhar de Uber. Em que sentido? Nem só pelo risco, enfim, tudo que a gente vê por aí, você tem que pôr o seu carro para trabalhar, moe o carro, porque cada vez que você para no mecânico é 800, 900, 1.500 e vai indo, vai longe, né? As pessoas não respeitam o seu carro, tipo, é esse o detalhe que eu queria em vídeos separados, mas só para pincelar o negócio. Eu acho que tanto o Uber quanto o passageiro, né, o motorista quanto o passageiro, tem deveres e direitos, né? Em que sentido? Começando pelo motorista. O motorista da Uber, ele tem que entender que o carro dele é uma empresa. O motorista não trabalha para a Uber. A Uber, ela simplesmente, unicamente e exclusivamente, ela faz a ponte com o seu aplicativo, né? Ela faz a ponte entre você e o passageiro e vice-versa. Então você se cadastra lá, cadastra o seu carro, o seu documento. Se tudo estiver dentro dos conformes, você vira motorista. O que eu já acho uma falha. Porque tem muita gente que não tem perfil para ser Uber. Muita gente. Em que sentido? Vamos dar exemplo de outras empresas, né? Ah, vamos supor, você trabalhar num supermercado. O supermercado é o melhor exemplo porque tem várias funções ali. Às vezes a pessoa que se dá bem no caixa, trabalhando como caixa, ela não vai se dar bem trabalhando como repositor de mercadoria. E às vezes o repositor não vai se dar bem no caixa. Assim como o repositor pode não se dar bem como comprador, como gerente, como liderança. O cara, para ser gerente, para ser um líder de equipe, não é chefe. Existe o chefe e existe o líder. O cara, para ser líder, ele tem que saber liderar. Não é só pegar e mandar nas pessoas. Você tem que ganhar as pessoas. Você tem que ganhar a confiança delas e saber liderar elas para bons resultados da empresa. E assim na Uber deveria ser do mesmo jeito. Em que sentido? Você não tem você não tem que entregar um currículo, você não tem uma entrevista, você não tem nem sequer sei lá, vamos pôr aí o que eu acho que deveria ter. De repente você passar por uma entrevista com um psicólogo ou alguém assim da Uber para conversar com aquela pessoa, entender o que ela gosta de fazer, onde ela já trabalhou, e ver se ela tem perfil, se ela vai conseguir ficar o dia todo num carro fechado, se aquilo ali não vai estressar ela e aí ela acabar descontando no passageiro, sabe? Então o fato de não ter uma entrevista, de não ter que entregar o seu currículo, simplesmente seus documentos e o do carro, e a Uber te aprovar,
acaba acontecendo determinadas coisas. Como, por exemplo, acontece muito, e isso são relatos de passageiros para mim, tá? Não é coisa da minha cabeça. A gente pega inúmeras pessoas no dia, e você vai ouvindo as histórias, né, os relatos. A pessoa foi me pegar no supermercado, cancelou a corrida porque era no supermercado, porque tinha que levar compra. Eu já acho uma falha, por quê? A pessoa que está solicitando o Uber, ela está precisando. Ela precisa, ela não tem como ir no supermercado. Se ela tivesse um carro para ela ir no supermercado, ela iria com o carro dela. Já que ela não tem o carro dela, ela chama o Uber, né, o motorista. Ah, você não quer pegar? Tudo bem, é um direito seu. O carro é seu, é a sua empresa. Você não quer atender aquele cliente? É um direito seu. Porém, você vai quebrando a confiança das pessoas, né? Quebrando a confiança do passageiro, porque fala, pô, eu preciso tanto e às vezes eu não consigo Uber para levar minhas compras. Aconteceu outro relato. Do passageiro pegar, entrar no carro. Olha, você pode desligar o ar? Às vezes a pessoa tem rinite, uma alergia, ou a pessoa tem gente que sente frio. E eu sou calorento, eu sinto muito calor, mas tem gente que sente frio. Não custa nada para o motorista desligar um pouco o ar, né? De repente abrir até os vidros. É aquela corrida, é rapidinho. Às vezes você vai levar ali um lugar próximo. O passageiro já vai descer, daí você liga de novo o ar. Mas não, o que o cara fez? Ele cancelou. Ele pegou e falou assim, não, meu carro não anda com o ar desligado. Então a senhora desça, uma mulher, hein? A senhora desce e pede outro Uber, porque o meu Uber não anda, o meu carro não anda com o ar desligado. Pô, tudo bem, volta àquela máxima, o carro é seu, você faz o que você quiser. Porém, todavia, entretanto, pô, se você entra na Uber, já é para se prestar a determinados serviços. Se você tivesse uma empresa, um comércio, uma loja, um restaurante, uma lanchonete, muitas vezes a gente tem que se render aos caprichos dos clientes. Tem coisa que você fala que você vê que é chatice de cliente, mas se dá para você fazer, faz. Sabe? Faz. Você acaba ganhando aquele cliente. Eu sei que irrita, porque eu tenho comércio, eu sei como é que é. É duro lidar com as pessoas. É difícil lidar com o público. Não é fácil. Não é fácil. Cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito. Cada um interpreta as coisas do jeito que quer. Então tem muitos momentos que você tem que contar não até 10, tem que contar até 1000 e às vezes não dá. Mas, na medida do possível, tenta encarar aquilo com bons olhos, com calma, com paciência. Eu tô rodando aqui, gente, porque eu tô sem corrida, mas eu vou dar uma paradinha aqui no centro mesmo. Vou até parar aqui, ó. Se o cara não me fechar, né? Vou dar uma paradinha aqui para ver se aparece alguma corrida legal. Normalmente no centro acaba aparecendo alguma coisa legal. Então o que acontece? O Uber, o motorista, ele tem que se prestar a certas coisas para favorecer o passageiro. O passageiro não é cliente da Uber. Ele é cliente seu. Você está levando ele dentro do seu carro. Entende como isso é muito pessoal, acaba se tornando muito particular, uma coisa muito próxima a quem você está levando. Tudo bem, se acontecer qualquer coisa, normalmente a pessoa vai ligar na Uber e é o direito dela. Dependendo da situação, a Uber tem que, né, resolver. Mas tem muitas coisas que é com o motorista. Pô, passageiro é seu cliente, ele pode virar o seu cliente até por fora. Às vezes ele quer uma corrida particular, às vezes ele vai precisar viajar para algum lugar. Pô, gostei daquele motorista, é atencioso, dirige com calma, é paciente. Eu vou chamar ele, porque eu peguei confiança. Porque vocês sabem que viajar, andar num carro, todos os riscos que tem de um acidente, né? Ou mesmo com a pessoa que está dirigindo, às vezes uma pessoa com más intenções. E as pessoas, e aí eu acho que até principalmente as mulheres,
Se ela sentir confiança na pessoa que está ali dirigindo, levando ela até o ponto que ela precisa ir, ela vai te chamar outras vezes. Porque é difícil de confiar nas pessoas hoje em dia mesmo. Então tenta entender isso daí. Eu quero fazer um vídeo só de cada ponto disso que eu tô falando, tá? Eu sei que eu acabo me estendendo, mas é porque faz tempo que eu tô pensando em fazer isso, fazer vídeos, não que nem a turma faz aí. Ai, como ganhar dinheiro na Uber, como trabalhar na Uber, e como isso, e como aquilo. Não, eu queria dar relatos e dicas. Perdão, é que eu tô falando, a garganta tá secando. Dicas funcionais para você, motorista, e para você, passageiro também. Porque aí entra também os deveres do passageiro. Da mesma forma que o Uber tem que entender que o carro dele é uma empresa, o passageiro tem que entender que aquele carro é daquele motorista, não é da Uber. Ele não pode entrar no carro, maiar a porta, bater com tudo, sujar, querer entrar com comida dentro do carro, deixar a criança pisar em cima dos bancos, ficar pulando, te maltratar, ser grosso, indelicado ou mal educado com você, que é motorista. O passageiro, ele tem que ter o respeito também, porque ele está entrando num carro particular, não é o carro da Uber. E mesmo que não fosse, deveria haver respeito. Um ônibus, por exemplo, o ônibus é da prefeitura, né? Vamos pôr assim. Empresas que prestam serviço para as prefeituras, muitas vezes. Mas tem um dono aquele ônibus. E mesmo que seja da prefeitura, coloca-se como né, de uso público. Se você depredar aquele ônibus, não só você vai ficar sem, porque uma hora eles vão ter que parar para arrumar, consertar, ver isso, ver aquilo. Outras pessoas vão ficar sem aquele meio de locomoção. E o Uber é a mesma coisa. O carro do motorista é do motorista. Preserve, cuide. Porque se o motorista não tiver dinheiro para arrumar o carro, ele vai ter que encostar o carro. Você vai ficar com um Uber a menos na rua. Por isso que muitas vezes você fica ali procurando e não acha motorista. Dependendo do bairro, o motorista não vai. Não é uma máxima. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, seja no centro, seja na periferia, em qualquer lugar. Mas tem bairros que é impressionante, mas infelizmente uma boa parte acaba fazendo com que o motorista não tenha mais vontade de pegar ninguém lá. E eu falo por experiência própria, porque tem muito bairro aqui em Rio Claro que às vezes eu me privo de não ir porque eu fico com receio do tipo de passageiro que eu vou pegar. Eu já peguei muita gente boa, trabalhador, que às vezes estava indo em restaurante trabalhar, em lanchonete, em loja, ou precisava viajar para outra cidade aqui próxima. Você pega muita gente boa, mas infelizmente o índice de gente ruim, que tenta te dar calote, que tenta te enganar, ou fica judiando do carro, ou te azucrinando, é muito maior. Infelizmente, as pessoas boas acabam perdendo por conta dessas ruins. Então tem tudo isso que envolve a Uber. Mais uma vez, eu vou entrar em detalhes, assunto por assunto, para não ficar longo demais o vídeo. Mas um detalhe em específico que eu queria deixar em relação ao motorista. Eu acredito que talvez tenha motorista que faça isso que eu vou falar. Eu costumo fazer porque eu me coloco na situação, principalmente mulher. Mulheres, vai. Você está dirigindo à noite, ou mesmo de dia, que você às vezes está num lugar meio afastado, meio esquisito. Mas normalmente à noite o risco é muito maior da pessoa ser assaltada. Deus o livre guarda a pessoa ser encurralada ali e sofrer um estupro, né? Vocês entenderam? Então, o que acontece? Eu faço o seguinte. Eu imagino que ali como se fosse minha mãe, minha esposa, um parente, uma filha, uma prima, uma sobrinha, uma amiga. Você para o carro, deixa a pessoa descer, faz o que você tem que fazer. Eu olho em volta, vejo se não tem gente atrás do carro, na frente, se não tem gente estranha circulando.
Eu espero a pessoa descer, espero a mulher abrir o portão da casa ou a porta da casa. A hora que ela vai fechar para sair, eu falo, tchau, boa semana, muito obrigado, isso, aquilo. A pessoa fechou, aí eu saio com o carro. Porque é uma forma da pessoa, e eu já recebi agradecimentos por isso, porque a pessoa entendeu o que eu estava fazendo. Ela viu que eu estava ali esperando ela entrar dentro da casa dela, se sentir segura, para poder fechar o portão, aí eu saí. Quer dizer, se chega alguém estranho ali para fazer uma maldade com ela, alguma coisa, tem várias opções de você ajudar a pessoa pode voltar pro carro, você sai com o carro e vai embora. Ou se for uma pessoa que vê, não é bom enfrentar, mas às vezes o fato de você descer do carro já inibe a pessoa de querer vir ali e fazer alguma coisa. Então, de certa forma, você está protegendo aquela mulher, você está protegendo uma criança, um idoso. Espera a pessoa entrar dentro de casa, dentro do portão, e aí você sai com o carro. É um gesto tão bobo, tão simples, mas que a pessoa que vê você fazendo aquilo, ela entende o que você está fazendo por ela, e você sabe o que você está fazendo por ela. Então é uma forma de você se preocupar, uma forma de você ajudar essa pessoa. Esse é um vídeo que eu queria fazer mais detalhado, dando dicas de bom atendimento às pessoas. Não é você ser bem-humorado o tempo inteiro, eu sei que é difícil, eu principalmente, eu sou de Escorpião, eu sou uma pessoa difícil, eu sei disso. Mas eu tento ser o mais educado, mais agradável possível. Porque você vai passar alguns minutos só com aquela pessoa, ela já vai descer e pronto. Né? E tem dia que você não tá bem, tem dia que você tá preocupado, tem dia que você tá... Tem gente que tem depressão, eu passo por isso muitas vezes. Tem dia que você tá meio depressivo, que você não tá legal. Então você tem que tentar, de alguma forma, eu vou aceitar essa corridinha aqui. Aí, agora apareceu uma corridinha. Esse é outro vídeo que eu quero fazer, tá? Eu já vou encerrar aqui. Por quê? É outro vídeo que eu quero fazer em relação que eu falei lá no começo. O Uber fala assim, porque dá para ganhar. Não dá. Só se você fazer certas coisas para você tentar melhorar o seu ganho. Mas não quer dizer também que você vai ficar muito rico com aquilo, não. Mesmo porque eu já vi vídeo de motorista aí que o cara dorme no carro, o cara mora no carro praticamente para rodar aí, sei lá, ele começa às 5 horas da manhã e vai até às 10, 11, meia-noite. Isso não é vida, gente. Isso não é vida. Então não adianta você rodar demais, mas rodar mal. É esse o tema que eu quero fazer num outro vídeo. Não adianta você rodar demais, mas rodar mal. E esse rodar mal, o que é? Você pegar corridas com preço baixo, porque você não tem noção do KM, do quanto seu carro gasta, do quanto seu carro precisa receber. Aí você acaba pegando essas corridas ruins, anda demais com o carro, desgasta demais o carro e lá no final do mês você não vê dinheiro. Mesmo porque o pouco dinheiro que você ganhar, muitas vezes fica no mecânico. Então, tem certos cuidados na hora de aceitar corridas, que nem eu peguei essa, não é um valor alto. Vai dar R$7 e alguma coisinha. Porém, o valor do KM tá R$3,59 e o valor da hora tá em R$54, um negócio assim. Depois eu mostro mais certinho os números. Então é uma numeração boa. Pô, R$3,50 por KM, 50 e pouco aí por hora, é um valor que dá pro seu carro ser pago tudo que precisa. Então o que acontece? Você vai rodar pouquinho, ó, já tô chegando aqui para pegar a pessoa, ela vai num lugar pertinho e com valor bacana, tá bom? Então eu vou encerrar aqui porque eu já vou pegar a pessoa e aí num outro vídeo eu venho dando mais dicas aí, beleza? Espero que todo mundo tenha entendido. Quem concorda, quem não concorda, não tem problema. Coloca aí com educação, eu vou ouvir, vou tentar. A pessoa tá do outro lado. O aplicativo fala que tá na esquerda, a pessoa tá na direita. Isso acontece muito também. Tá bom? Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado.